E o que a gente vai fazer nesse vídeo, pessoal? Esse é o segundo vídeo da série Fundos Imobiliários. Se você não assistiu o primeiro, vai aqui na descrição e assiste, tá? Nesse vídeo eu vou te ensinar quais são os 4 tipos de fundos para você conseguir montar uma carteira diversificada, segura e com alto potencial de retorno, beleza? Então é aula para valer. Pega o caderninho aí, caneta e vamos anotar para a gente aprender, beleza? Sem enrolação então. Vamos para o vídeo, pessoal. Turma, o primeiro tipo de fundo que a gente vai falar aqui são os fundos de tijolo, tá? Esses fundos, eles são donos de imóveis físicos mesmo, que possuem inquilinos, recebem os aluguéis, ficam com uma pequena parte desses aluguéis e repassam ali os seus 95% para os cotistas que somos nós, tá bom? Então, que tipo de imóveis esses fundos de tijolo possuem? Vamos lá. Eles têm, por exemplo, shopping centers, eles possuem prédios comerciais, que são chamadas também de lajes corporativas. Então, você pega, por exemplo, aquele prédio lá gigantesco na Faria Lima, um dos bairros mais caros aí de São Paulo, e um fundo, ele é dono daquela torre ali, ele aluga para as empresas. Então são chamadas lajes corporativas, tá bom? E terceiro, eles possuem também galpões logísticos. O que é um galpão logístico? É o lugar em que essas grandes empresas, elas guardam os seus estoques, tá bom? Então você pega, por exemplo, aí Renner, Via Varejo, né? O grupo, né? Você pega Amazon, por exemplo. Geralmente essas empresas alugam um galpão logístico e ali guardam os seus estoques. Pessoal, o segundo tipo de fundos que nós vamos falar aqui são os FOFs, tá bom? São os fundos de fundos. Eles são fundos, é um fundo que investe em outros fundos imobiliários, tá bom? Então, através de um único fundo, você acessa diferentes fundos que possuem cada um muitos imóveis, ok? Então eles são uma ótima opção ali de diversificação de carteira, de diluição de risco. Por conta disso, através de um fundo, você está investindo em uma pancada aí de fundos ali para sua carteira. Por um lado, você tem menos risco, você tem diversificação, você tem menos dificuldade de investir, pessoal, e por um outro lado, investindo nesse tipo de fundo, você também tem um menor potencial de retorno. É claro que depende também do gestor ali do fundo que você vai investir. Com certeza ele vai buscar o melhor retorno possível para os seus cotistas, ok? Então não existe uma regra, né? Não existe uma forma de bolo, existe bons fundos FOFs, existem bons fundos de papel, que é o próximo que a gente vai falar, existem bons fundos de tijolo e existem fundos ruins em todos eles, beleza? Então é claro que no mundo dos investimentos também o risco ele está associado a retorno, ok? Então como é um tipo de fundo mais seguro, tende a ter um potencial de retorno um pouco menor, beleza? Mas tudo é um equilíbrio. O terceiro tipo de fundo que nós vamos falar aqui agora, pessoal, são os fundos de papel, tá? Além do fundo imobiliário ele poder se expor ao mercado imobiliário através dos imóveis físicos, tá bom? Ou através de outros fundos, como falamos anteriormente, ele pode se expor através dos CRIs, que são chamados de certificados de recebíveis imobiliários. E eles compram esses CRIs, os fundos compram esses CRIs para trazer rentabilidade para os investidores, para os cotistas, para a gente, beleza? Agora, sem essa teoria, vamos entender o que é isso na prática, o que são os CRIs na prática. Bora lá? Bora entender. Você conhece alguém, acredito eu, que já comprou um imóvel na planta, um apartamento na planta, tá? Geralmente, essas pessoas que compram um imóvel na planta, elas não pagam o imóvel de uma vez ali no cash, né? Geralmente, elas parcelam o imóvel, sei lá, em 40, 60 vezes, né? E aí o que acontece? Para a construtora ela
desenvolveu o empreendimento, ela construiu o prédio, ela precisa da maior parte do dinheiro, não é mesmo? Como é que ela vai construir se ela não recebeu o dinheiro porque a maior parte das pessoas parcelaram os imóveis ali na planta? Esse é o X da questão. E aí o que acontece, pessoal? Quando a construtora ela não tem o dinheiro suficiente para construir ali o empreendimento, né? Aí nesse caso entram as chamadas securitizadoras. Vai aparecer aqui na tela o nome para vocês, é um nome esquisito mesmo, securitizadoras. Basicamente elas chegam para construtoras e falam assim, ó, construtora, seguinte, tem tantos proprietários aí, futuros proprietários desses imóveis devendo para você, eles devem num total aí de, sei lá, 20 milhões, exemplo, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu te dou esse dinheiro, só que ao invés de te dar 20 milhões, eu vou te pagar 16 milhões, beleza? E aí daqui para frente, esses devedores, né, eles passam a dever para mim, eles passam a pagar o parcelamento diretamente para mim e eu assumo esse risco daqui para frente. Agora, sabe qual é a sacada, pessoal? A sacada é que nem a construtora tinha um dinheiro, nem a securitizadora. Né? A securitizadora ela emprestou um dinheiro para a construtora que ela captou de investidores como eu e você, ou como os fundos de papel, né? Através dos CRIs. Elas emitem esses títulos, esses CRIs, esses certificados de recebíveis imobiliários. Nós, investidores, compramos, ou os fundos que nós investimos compram, né? Ela pega esse dinheiro que dos CRIs que ela emitiu e paga a construtora. E aí o que acontece dali para frente? O dinheiro que ela vai recebendo do parcelamento que os futuros ali possuidores dos imóveis que compraram na planta ali com a construtora pagam para ela, ela vai recebendo esses pagamentos e vai pagando os juros para nós que compramos o título, tá bom? É claro, né? Elas emitem esses títulos, os CRIs, e os investidores vão investir, claro que não é a troco de nada, é a troco de uns juros, ok? Então, ela vai pagar esses juros no momento que ela recebe ali das pessoas que compraram o imóvel na planta e parcelaram, beleza? Então, resumindo a brincadeira aqui, a construtora vende um imóvel na planta, você vai lá e parcela em 60 vezes. A construtora não tem o dinheiro para construir. O que acontece? Entra a securitizadora na jogada. A securitizadora paga a dívida ali das pessoas que parcelaram o imóvel para a construtora e os devedores começam a pagar agora a securitizadora. Esse dinheiro que a securitizadora pagou para a construtora não era dela. Não era o dinheiro dela. O que ela fez? Ela emitiu os CRIs para nós investidores comprarmos. Nós emprestamos o dinheiro para a securitizadora a troco de uns juros que ela vai nos pagar à medida que ela recebe do parcelamento das pessoas que compraram o imóvel na planta. Pegaram, pessoal? Eu sei que é um pouquinho confuso, mas se vocês anotarem aí no papelzinho, vocês vão entender, tá bom? Que aí, por que esse tipo de fundo de papel, ele é tão arriscado, pessoal? Porque se as pessoas que estão devendo não pagarem, como é que a securitizadora vai pagar os juros para os investidores? Ok? Então existe um risco. É por isso que os fundos de papel eles costumam pagar mais, ao mesmo passo que o risco também é maior. Significa que a gente não deve investir nesses fundos? Não é isso. Na verdade, tudo a gente tem que fazer gestão de risco. Se é um fundo que paga mais, mas é mais arriscado, ao invés de ter 30%, 40% da minha carteira nele, eu vou botar 5%, eu vou botar 2%, eu vou botar no máximo ali 8%, 10%, tá bom? Então depois a gente vai aprender a fazer essa gestão de risco aí. Show de bola? Pessoal, além desses recebíveis imobiliários, os FIIs de papel, eles também compram títulos que são lastreados em hipotecas, que são as letras hipotecárias, as LHS. Tá? Eles compram também títulos lastreados em empréstimos imobiliários, que são, por exemplo, as LCIs,
Tem vídeo sobre LCI no nosso canal, tá? E vários outros, todos que têm lastro em imóveis. Ou seja, pessoal, fundos imobiliários dificilmente possuem, fundos de papel, perdão, dificilmente possuem imóvel físico no portfólio, tá? O que eles têm são títulos ou certificados que têm lastro em imóveis, beleza? Então, dificilmente eles têm ali o tijolo, o concreto, né? O imóvel físico, beleza? Então, por isso que eles têm um risco maior aí. Show de bola, galera? Vamos para o quarto tipo de fundo imobiliário. Simbora! Quarto tipo de fundos, fundos de desenvolvimento. Fabrício, qual é a diferença do fundo de desenvolvimento para os fundos de tijolo? Porque eles são um pouquinho parecidos. A diferença é que o fundo de tijolo, ele compra o imóvel pronto ali para o fundo, beleza? E depois aluga. Enquanto os fundos de desenvolvimento, eles investem na fase de projeto ali do imóvel, ok? Então eles vão construir o imóvel visando vender esse imóvel depois e obter lucro com isso para o fundo, ou visando alugar esse imóvel para rentabilizar através dos aluguéis, ok? Qual é a questão, o X da questão com esse tipo de fundo? É que ele pode acabar não conseguindo vender o suficiente, ou ele pode acabar também não alcançando a expectativa de retorno que tinha ali com esse empreendimento, e as suas cotas desse fundo elas desvalorizarem. A gente sabe que o risco no mundo dos investimentos está associado a retorno, a potencial de retorno. Então, como esse é um tipo de FII que tem um risco maior, né, também ele tem um potencial de retorno um pouco maior também, beleza? Pessoal, um outro detalhe que eu preciso falar para vocês desses fundos que eu acho que é importante a gente colocar aqui é a chamada renda mínima garantida. A gente sabe que os fundos eles pagam mensalmente ou costumam pagar mensalmente ali os rendimentos para nós cotistas. E o que acontece nessa renda mínima garantida? Mesmo o fundo ele não tendo vendido o imóvel para ter lucro, mesmo ele não estando recebendo os aluguéis porque ele não terminou a obra ainda, tá? Não terminou a construção, ele paga esses rendimentos para a gente com o dinheiro das cotas que nós compramos. Por incrível que pareça, cara, é isso mesmo que acontece. Então, ele está devolvendo para a gente o dinheiro que era para ele estar construindo. E quando o tempo vai passando, esse caixa que o fundo teria para construir o imóvel, esse caixa ele vai deteriorando. E a obra vai atrasando, as cotas vão desvalorizando, vira uma bola de neve. Então, esse é um outro risco, é uma outra situação que vale a gente pontuar aqui em questão de risco nesse tipo de fundo, tá bom? Também, mais uma vez, Fabrício, não é para investir nesse fundo? Claro que não é isso que eu estou querendo dizer, pessoal. Existem fundos bons e fundos ruins, independente da classe de fundos que ele entre, tá bom? Uma outra particularidade que eu acho também bacana falar, essa é boa, que esse fundo tem, alguns fundos de tijolo também tem essa particularidade, que é o seguinte, são os contratos BTS, né? Build to Suit, que significa construído para atender. Como é que funciona? A empresa ela vai alugar ali esse imóvel que está sendo construído e nesse contrato o fundo ele vai lá e monta o imóvel conforme a necessidade da empresa. Todo o layout, toda a arquitetura, todo o design de interiores ali, todo o interior do imóvel conforme a necessidade daquela empresa. E é claro que com isso eles conseguem um contrato mais longo com essa empresa e a empresa também vai ter que pagar um valor mais alto, afinal ela pegou esse imóvel montadinho para ela ali, com todo um planejamento, uma coisa linda. E isso é muito bem visto para os investidores, beleza? E isso acaba refletindo positivamente no fundo. Ok, pessoal? Então essa é uma outra observação desse fundo e aqui a gente encerra quais são os 4 tipos de fundos, pessoal. Como eu disse, é uma série de aula, tá bom? Se você ficou até o final aí
coloca para mim aí o hashtag até o fim, para eu saber que você é um cara que está comprometido a aprender, que está inscrito aqui no canal, beleza? Se esse vídeo foi legal para você, deixa um like. Nós vamos para o terceiro vídeo da série. Se inscreva aí e ativa o sino para você não perder esse próximo vídeo. É aula de conteúdo pago, hein, pessoal, que eu estou entregando para vocês aqui gratuitamente. Então valorize, hein? Beleza, pessoal? Amo o que eu faço. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.